Sábado à tarde, o que você está fazendo? Tem alguém no Palmeiras brigando com a CBF e o STJD e a gente veio trazer aqui, explicar para vocês essa, digamos, confusão, né? Para quem não acompanhou aí, o Palmeiras emitiu uma nota contra a CBF e o STJD que a gente vai trazer para vocês e duas notícias que vocês precisam estar cientes para entender a nota, né? Primeiro, a relação do Abel Ferreira que a gente trouxe no vídeo anterior, e por fim o Palmeiras teve a resposta aí negativa, ele não conseguiu efeito suspensivo para participar do derby, né? E também a relação lá do jogo entre Fluminense e Flamengo, que seria hoje e foi mudado para amanhã. Basicamente, né, o Palmeiras ele reclamou dessa decisão do STJD em relação ao CBF. Primeiro, reclamou da punição, né, falando que a punição do Abel Ferreira foi muito pesada, né, pegou 8 jogos, já cumpriu 2 e agora faltam aí mais 6 jogos, mas talvez ele tenha que cumprir só 3, porque fizeram ali metade das pessoas, não deu efeito suspensivo, mas reduziram ali a punição, mas ainda é uma punição que o Palmeiras entende que é desproporcional. E aí o Palmeiras vem reclamando da questão do efeito negativo e também da CBF ter mudado a data do jogo do Flamengo e do Fluminense, que assim, né, é uma parada que eu não lembro, talvez alguns jogos que o Palmeiras tenha conseguido mudar, eu acho que foi por causa de estádio, por causa de alguma coisa, mas foi aquela luta, o Flamengo conseguiu mudar simplesmente porque queria descansar um pouquinho a mais, e eu vi os comentários, e é verdade, até flamenguistas falando, nem ferrando que se fosse ao contrário ia acontecer. Chegou na mesa do BAP lá, ele ia dar risada e ia jogar fora o negócio. Né? Além da CBF, o Fluminense também foi bem frouxo nesse caso. E o Palmeiras acabou se posicionando contra, né? E para mim tá correto, né? Precisa se posicionar contra mesmo. Eu até falei ontem do Palmeiras virar o vilão do futebol brasileiro. Eu acho que tá na hora mesmo, né? Para quem não viu aí, a nota oficial tá lá no Insta e no Twitter. Vocês podem acompanhar na íntegra ali. Mas posicionamento correto, né? Bom, antes da gente falar dessa nota do Palmeiras, tem um recado importante para trazer para vocês aí, que é do nosso parceiro Gringo, que está com a gente desde o começo do ano, porque começo do ano vocês sabem que é complicado, e ó, a quarta parcela do IPVA de São Paulo vence entre os dias 12 e 23 de abril, tá? Conforme as finais da placa aí, e é bom você verificar aí essa questão, se você não está com nada atrasado, se você ainda pode aproveitar, e o Gringo parcela em até 12 vezes no cartão, e você pode, além da questão do IPVA, deixar tudo em ordem aí, você pode aproveitar também para verificar licenciamento, CRLV digital e a sua CNH digital também, deixar tudo em ordem. E o melhor, o aplicativo é de graça, tá? QR Code aí na tela, link fixado no comentário e na descrição, e você pode baixar o Gringo, e também tem cupom, tá? Cupom aí, 1000grau20, que você pode acompanhar, você pode aproveitar 20% de desconto em qualquer dos serviços aí que você utilizar o Gringo. Então, QR Code na tela, aplicativo totalmente grátis, Gringo, o melhor amigo do motorista. Inclusive, um bom ponto que você trouxe aí, cara, que eu vejo muito torcedor do Fluminense reclamando da nota do próprio clube lá, porque realmente o Fluminense tirou um dia de descanso, né, e deu um dia de descanso a mais para o adversário deles, que eles vão jogar no meio da semana. Então, foi uma estratégia tão burra que nem o torcedor do Fluminense aplaudiu a nota ali. E sobre a nota do Palmeiras, né? Na nota, o Palmeiras fez uma jogada aqui que eu considero certa, tá? Ele não ficou só reclamando ali da suspensão do Abel, ele até jogou essa discussão para falar do tratamento desigual. E isso é que o Palmeiras tem que fazer. Se tem alguma coisa que nós temos que aprender com 2025, é de não ficar quieto. Porque 2025 a gente perdeu, lógico, muita coisa, porque a gente não jogou bola, mas também porque a gente deixou o Flamengo fazer pressão e ganhar as coisas nos bastidores. O Palmeiras tem que sim emitir nota, tem que fazer post, tem que reforçar lance que foi, que não foi, tem que fazer isso. E aí o clube ele acerta porque ele mexe num ponto ali que irrita o torcedor, né? Mais do que falando da punição aí isolada, né? O clube disse que o Flamengo não podia pedir o adiamento do Fla-Flu. E o ponto foi outro, né? Não podia pedir o adiamento do Fla-Flu, né? E o ponto é que ele foi outro, porque certos pedidos eles andam na hora, né? Enquanto outros clubes aí você vê alguns pedidos parecidos, né? E eles acabam voltando. Os pedidos do Flamengo, eles são muito mais aceitos de maneira muito mais rápida, né? E aí a bronca não é só com eles pedirem essa vantagem, né? Qualquer clube faria isso. A bronca é eles atenderem isso com uma agilidade absurda. E aí você pega realmente o efeito suspensivo do Abel, cara,
E quando o Palmeiras fala isso, ele está mexendo numa percepção que já existe no futebol brasileiro há muito tempo, que é a de que encontra a porta aberta ali com muito mais facilidade. O Flamengo tem uma porta aberta na CBF muito mais fácil que a do Palmeiras. Essa percepção, ela ficou ainda mais forte, né? Sobre a punição do Abel, cara, o que a gente pode dizer, né? O que a gente pode falar? Tá claro que é acima do tom, tá claro que tem uma má vontade, eles vão julgar o Abel na quinta-feira. O Palmeiras pediu efeito suspensivo, né? Pediu efeito suspensivo na quinta, e eles foram responder só hoje, no sábado. E sobre o Bruno Henrique, né? O que a gente pode falar, né? O que a gente pode falar? A gente pode usar o caso do Bruno Henrique aí para balizar o do Abel. Porque assim, a questão é o seguinte, né? No caso dele, teve uma condenação pesada, né? Deveria ter uma condenação pesada, não houve. Você vê um destoamento aí de punição na hora de pesar a mão pro Abel. Então, assim, o Palmeiras, ele não tá reclamando porque ele perdeu, né? Porque no caso o Abel foi punido. Mas está reclamando porque enxerga aí uma desigualdade muito grande nessa questão. E tem que falar, tem que expor nota, tem que fazer post. Isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. O Palmeiras tem que se atentar, porque é nesses pequenos detalhes, né? É nessas pequenas questões. Agora a gente vai para um jogo contra o Corinthians sem o Abel na beira do campo, que ele é importantíssimo, né? E eu espero, né, que isso não interfira na questão da arbitragem, na questão do jogo, porque ano passado, né, infelizmente, eu lembro de ter falado quando o Palmeiras teve a questão lá do Luigi, do racismo, né, lá com a Conmebol, e teve toda a reclamação. Eu até falei que o Flamengo foi dos únicos aí, se não o único que não assinou, inclusive, né, aquele manifesto contra a Conmebol. E assim, não vou falar que é exatamente isso que interferiu, mas na final da Libertadores, os caras tiveram uma ajuda assim inexplicável para mim, né? Não faz o menor sentido não ter rolado a expulsão do Pulgar. E talvez essa proximidade deles com a Conmebol possa ter ajudado nisso. Agora com a CBF também, os caras têm essa facilidade. Eu espero que de fato não ajude no brasileiro. Ano passado, de fato, a gente deixou a desejar, mas pô, tiveram um lance contra o próprio Flamengo, aquele lance do Maurício também contra o Santos, né? Depois do jogo contra o São Paulo, que de fato o Palmeiras foi beneficiado, né? Mas porque tinha uma arbitragem horrível. Depois do jogo de São Paulo, desandou tudo. Igual o Abel fala, era melhor ter perdido aquele jogo de São Paulo e não ter tido todos os roubos na sequência, que eu acho que o Palmeiras tinha sido campeão, né? Porque realmente o time já estava jogando mal, já estava baixo e a arbitragem não ajudou. Então eu espero que de fato essa treta aí do Palmeiras, esse posicionamento não atrapalhe, né? Na questão da arbitragem, na questão do campeonato mesmo, porque. Só que assim, cara, não sei se todo mundo já percebeu isso, né? O problema é que, assim, toda punição agora que envolve o Abel, ela precisa virar uma resposta maior. Ela precisa virar uma resposta maior, mais pesada, mais exemplar do que a gente está acostumado a ver, né? O Palmeiras pediu esse efeito, eu repito para vocês, Palmeiras pediu esse efeito suspensivo na quinta-feira. O STJD foi negar no sábado. Os caras poderiam responder isso aí. Então, ele segue fora aí justamente num dos jogos mais importantes do campeonato, né, cara? E aí você olha, é inevitável você pensar que não tem uma perseguição. Isso tá cristalino para todo mundo que tem uma perseguição aqui, que a régua tá mais alta com o Palmeiras, e o Palmeiras tem que se posicionar. Eu acho que pela primeira vez o Palmeiras tem que ser tão escandaloso quanto o Flamengo, ou até ridículo, para não se dizer, tudo bem que aquela campanha do grito não foi dos influenciadores, né? Mas o Palmeiras tem que apelar, cara. Tem que apelar. Esse ano tem que apelar, porque vocês estão vendo, como dizia Paulo Nobre, né? Não se deve ganhar campeonato na mão grande. Isso tem que ser falado, cara. Os bastidores pro Palmeiras aí estão muito complicados. Inclusive, eu tô começando a achar bom isso daí, porque a gente tava muito tranquilo, o Morro tava muito calmo, né? Antes a gente tava falando do derby. Corinthians, 9 jogos sem ganhar, Palmeiras bem e tal. Agora o Corinthians já ganhou o jogo dele, Palmeiras tá nessa briga. Às vezes parece que o Palmeiras funciona no meio do caos. Vamos torcer para que isso ajude no derby, né? Porque vai precisar, amanhã vai precisar ser muito mais do que só o futebol bem jogado ali, porque vai ser pegada. Eu não sei se você tem o número aí exato, né, do desempenho do Palmeiras sem o Abel. Eu não estou aqui com acesso à informação fácil aqui, mas não sei se você tem aí o número do Palmeiras sem ele dentro de campo. Mas, cara, chega a ser surreal. Essas coisas são... Você vai me dizer que isso aí não é premeditado, cara? Você vai me dizer que isso aí não foi proposital? Então, você viram como que os caras analisaram a questão da leitura labial? Que o Palmeiras até coloca na nota, né? Que ele fala, não houve análise de um perito. Eles pegaram o vídeo do Gustavo Machado, né? Influenciador ali para avaliar o vídeo do Abel. Então, assim, esse é o nível, cara. Esse é o nível. Eles estão se pautando em tudo para
para tentar prejudicar o Palmeiras, para tentar atrasar, nesse caso o Abel, né? Os caras estão pesando a mão. Que o Abel exagera, rapaziada, não é segredo para ninguém. Mas você vê técnico aí, o próprio Diniz, inclusive, que tá no Corinthians, vamos ver como ele vai se comportar, né? Vamos ver se a régua vai ser a mesma. O próprio Diniz no Corinthians cansa de dar chiliquinho na beira do campo. Eu quero ver como é que vai ser a régua. O desempenho para efeito de informação, o desempenho do Palmeiras e Abel Ferreira na beira do campo é altamente positiva, mantendo uma alta competitividade, especialmente com o João Martins. Aí com o João Martins, ó, levantamento anterior até aqui, é que aqui tá até meados de 2020 tá um pouquinho atrasado aqui, mas com o João Martins especialmente são bons números, né? Somando bastante vitória. Não tem o número exatamente, mas dizem aqui que é positivo, mas claro, né? Especialmente clássico, não é nada bom você ficar sem a sua figura de comando ali, né? Mas quem viu, vamos postar aí. É que assim, eu acho que pro jogador é quase a mesma coisa, porque o João Martins tem o mesmo sotaque, a voz é parecida e faz as loucuras igual. Então, às vezes, o jogador tem a mesma sensação ali. Então, depois dessa informação aí, deleta o vídeo. Mas realmente a sacanagem tá explícita, né, cara? A sacanagem tá explícita e é o Palmeiras se posicionar. É o Palmeiras ficar esperto, se posicionar e em muitos momentos, sim, ser... Eu não gosto dessa palavra, mas tem que ser histérico, né? Tem que ser histérico e tem que apelar sim nesse momento. Porque vocês viram aí como que a coisa se desenhou ano passado. Exatamente. É isso então, rapaziada. O clima bélico chegando pro mais um derby. Não vai ser nada fácil, já não seria, agora menos ainda. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal aí, seu comentário, seu like, que é muito importante pra gente. Tamo junto.